Então, irmãs, graça e paz. Nós vamos hoje começar a nossa live, né? Amém? Graça e paz. E vamos Glória a orar. Deus. Podemos orar? Hoje nós vamos falar de um tema assim que eu estava em dúvida se a gente ia falar sobre isso ou não, porque é algo que está dentro do que a gente falou semana passada e tem falado as 3 últimas semanas, porém é algo um pouquinho mais, né? E a gente vai levando até aonde a gente puder levar aqui, tá bom? Você pode fechar os seus olhos aí? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, teu filho, eu quero pedir a ti a tua bênção para a nossa vida, esses momentos que nós vamos passar aqui juntos. Juntos, ó Pai, aprendendo, juntos compartilhando, juntos também, Senhor Deus, crescendo no teu conhecimento. Senhor, nós queremos mais de ti e queremos, Senhor Deus, pedir a ti a tua orientação para que nós possamos sentir a tua presença e qualquer coisa contrária à tua presença seja rechaçada, lançada por terra, em nome do Senhor Jesus. Abençoa tuas filhas, Amém. nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Graças a Deus. Então, minhas irmãs, Renata, vamos começar agora. Ai, que bom! Eita! Graças a Deus. Tava Olha, preocupada. olha só. Então, dando continuidade à semana retrasada e semana passada, a gente vai ter um tema hoje. O tema de hoje é o Senhor e o inimigo, tá? Satanás e seus ofícios. A gente vai aqui dar uma lida no que está aqui e a gente vai entrar para a gente entender alguma coisa relacionada ao que, na verdade, quem nós estamos todos os dias enfrentando, quem está ouvindo esse mundo tenebroso que eu estou enviando, vai estar bem familiarizado com essas coisas que estão acontecendo hoje, né? E também não só isso, também vai estar familiarizado com essa questão aqui, porque na verdade nós estamos numa guerra espiritual, né? Em que o Senhor Jesus já venceu a batalha. Amém? Porém, existe uma situação. Qual é a situação? Jesus venceu a batalha, mas nós estamos ainda no fronte de batalha aqui na Terra. Aquela frase que eu sempre digo, nós não somos seres humanos, né, vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Alguma coisa, Renata? Eu ia falar celestiais. Nós somos, né, seres celestiais, né, ou seres espirituais vivendo uma vida humana. Então existe esse combate, né, o tempo todo. E numa outra oportunidade que eu disse para vocês, eu vou fazer também, aí vai ser uma live, porque eu vou precisar falar e comentar rapidamente sobre, na verdade, qual é o campo em que o nosso inimigo ele está preso, tá? E onde, na verdade, ele está governando. Como eu disse para vocês a respeito do abismo, tá bom? Então, olha só, gente. Existe uma analogia, existe assim, um paralelo, né? Uma analogia sempre entre Deus, né? Ou entre os anjos de Deus e o inimigo. Eu vou começar a colocar até mesmo o Senhor, porque na verdade o combate dele o tempo todo não é apenas contra os anjos de Deus e nem contra nós, é contra é contra a própria obra, né, do Espírito Santo e contra a própria obra de Deus desde o início, tá? Então, olha só, essa analogia e o ofício do inimigo e o que o nosso Senhor já tomou sobre si, em parte, é o que trará plenamente sobre nós uma marcante e tão grande guerra sobre o planeta Terra. O inimigo abusou do elevado ofício que ele tinha. Qual era o elevado ofício que ele tinha?
quando ele dominava, ele, na verdade, estava ali ligado diretamente com o trono de Deus, tá? Nós já falamos aqui sobre a questão da recriação da terra, lembra disso? Falamos assim bem por cima. Então, antes, ele tinha um lugar, sabe, acima de muitos seres angelicais. Ele gozava do acesso direto. Inclusive, é apenas ele que acessa o trono de Deus, o trono de Deus, a presença de Deus, para dar conta, prestar contas e também nos acusar. Então, ele abusou dos ofícios que ele tinha. Tá? A gente vai pensar numa coisa. O que eu vou dizer aqui, se você ficar um pouco espantada, depois a gente esclarece. Ele abusou do seu elevado ofício, primeiramente de profeta, depois de sacerdote e de rei. De profeta, porque na verdade ali diz que ele que julgava as nações, como nós vimos lá em Ezequiel 28, lembra? Né? E depois Ezequiel e também Isaías 14. De sacerdote, que ele estava ali como querubim ungido, né? E como querubim ele administrava perante Deus. Entende a analogia que tem inclusive dos levitas, dos próprios descendentes de Arão? E no terceiro, também ele abusou também da condição de rei. Por que ele abusou da condição do rei? Porque como ele administrava sobre alguém, a posição dele é que existiam abaixo dele pessoas que deveriam prestar-lhe contas. Então, quando é uma questão de rei, não é apenas que é um lugar de reinado, né? Um país, nada disso. É porque haviam abaixo deles comandados. Deu para entender? Deu, pastor? Deu, gente. Tá, vamos continuar. Oi. Pode falar. Não, deu para entender. Ah, tá. Então, olha só. Essa situação que aconteceu, gente, ele, por conta disso, ele acaba sendo lançado de alto a baixo, tá? Em Gênesis, no capítulo 1, né, quando havia uma possibilidade agora da criação de Deus agora ter novamente a possibilidade de uma obediência exclusiva a Deus, o que ele havia perdido, ele entra lá no Jardim do Éden e faz o que, gente? Ele simplesmente tenta Eva e tenta Adão, né? Porque na verdade, talvez ele tenha até tentado Adão já, mas Eva deu ouvido e automaticamente o que acontece? Ele acaba também ali tendo sobre Adão, né, o cumprimento do que Deus havia falado, que o dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então, gente, quando havia uma possibilidade de haver novamente uma obediência a Deus, ele torna isso impossível novamente. Porque nota uma coisa, Deus ele não disse em nenhum momento que Adão e Eva não poderiam comer da árvore da vida. Ele disse que eles não poderiam comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe? E eles, como nós falamos anteriormente aqui, eles já haviam sobre eles o conhecimento do bem. Eles estavam sendo tentados ali para ter o conhecimento do mal. O nosso problema hoje, gente, é que muitas das vezes nós temos a probabilidade de viver uma vida santa, voltada para Deus, sabe? E a gente nós mesmos acabamos nos enrolando com as questões da vida. Quando o apóstolo Paulo escreve que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não nos embaracemos com as coisas dessa terra, ele quer dizer sobre isso, sabe?
Porque as coisas de Deus, elas são mais elevadas, as coisas de Deus, elas são mais sublimes. Mas, quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, a tendência é sempre nós embaraçarmos com as coisas dessa terra. Um exemplo que eu quero dar para vocês é que ontem o pastor Luzimani, ele estava pregando, ele falou sobre alguns louvores que não se cantam mais, né? Inclusive aquele louvor assim, desejamos ir lá, desejamos ir, entende? Aí alguém vai falar assim, esse louvor só pode ser cantado num culto fúnebre. Tem um outro também que eu gosto de cantar, né? Que é... Eu gosto, eu adoro esse louvor. Não é? Tem um outro também que agora eu não me... Eu tô com ele na minha mente, daqui a pouco eu lembro. Céu, lindo céu. Ah, Então, pode cantar, gente. esses louvores, alguém vai dizer assim, não, esse louvor não, é louvor para culto fúnebre. Eu estava no culto ontem e eu falava para Deus assim, Senhor, eu não quero me embaraçar com as coisas dessa terra. Tem que ser uma atitude nossa, sabe? Verdade. Tem que ser uma atitude minha, sua. Entende o que eu quero dizer? E eu falei, Senhor, quando... Oi? Com certeza, pastor. Eu adoro esses louvores, a gente sonhando em subir. Outro dia, eu falei com a minha prima. Semana passada eu falei, prima, a gente vai, daqui a pouco a gente tá lá em cima e a gente vai fazer assim, ó. Ufa, cheguei. A gente vai respirar fundo, aliviado. Ah, pastor, posso falar uma coisa? Fala. Eu acho que eu sei por que Satanás caiu. Sabe? Você estava falando, ele era muito próximo de Deus, ele era muito próximo do Senhor. Ele não aguentou ver tanta beleza, tanta grandiosidade, tanta perfeição, tanto poder em um único ser. Não tem como, é um baque muito grande. A palavra de Deus diz que as vestes do Senhor cobrem todo o altar. Olha que lindo, sabe? O Senhor é lindo. Ele não aguentou ver aquilo o tempo inteiro, ser tão perto, tão próximo, e não é difícil não querer ter. E também a bondade, né? A bondade, né? A bondade tão grande de Deus, né? Porque o que acontece, né? Uma vez eu falei aqui para vocês, não sei se vocês se lembram, que eu disse que Deus, ele é o amor. Isso. Ele não é amor, ele é o amor, sabe? Então, se ele é o amor, todo o ser dele, sabe? Transpira bondade, transpira amor, sabe? Transpira. Então, muitas das vezes, as pessoas, por não entenderem isso, eles acham que Deus é um Deus fraco. Entendem? Acham que Deus é um Deus fraco. Marli, você não tá aparecendo. Pois é, não sei o que houve aqui, pastor. Mexendo no negócio aqui, o negócio não quer voltar, pastor. Você tem que apertar na câmera. Então, entende? É essa situação que a gente às vezes precisa compreender. Voltou, mas tem que virar a câmera agora. É essa situação que a gente precisa entender no nosso coração. Porque o que eu vou dizer para vocês agora... Ei, Marli, agora eu vou dizer para vocês agora, recebe o que eu vou dizer para vocês, que a gente estava falando isso lá na cozinha quase agora. Deus, ele tem muita coisa para nós. Deus tem muita coisa para nós. Deus tem riquezas, Deus tem tesouros escondidos, Deus tem prosperidade, Deus tem muita coisa para nós, além do amor, além de tudo. Deus tem sabedoria, conhecimento, riqueza, sabe? Deus tem tudo isso. Mas existe uma coisa. Deus, ele quer nos dar, quer me dar, quer dar a vocês, quer nos dar. Mas nós precisamos, Deus primeiro precisa limpar, para que quando eu e você receber essa situação, nós possamos entender que tudo é dele. Para ele, é dele e acabou a história.
Entende? Dele. Então, gente, pensa no que eu vou dizer para vocês. Se nós não entendermos isso, a gente vai ficar igual o povo no deserto. A terra estava há 40 dias. Ou melhor, a terra estava há 3 dias de caminhada. 3 dias! E sabe o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos. Mas os 40 anos não foi porque eles ficaram, não, o castigo de... Não, um castigo era para cada dia que eles espiaram a terra. Eles viram a terra, viram que era bom, mas o que aconteceu, gente? Eles simplesmente não deram crédito. A mesma coisa, eu quero fazer alusão aqui também, a gente vai continuar aqui. Mas a mesma coisa aconteceu com Jefté. Quando Jefté faz um voto a Deus, Jefté ele diz assim, Deus falou para ele, olha, eu vou livrar Israel. Aí Jefté fala assim, querendo soberbamente, né, se mostrar para os outros, falou assim, o primeiro que sair da minha porta, depois que Deus me der, sabe, Deus me der essa vitória, eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. Gente, ele tinha no coração sim sacrificar alguém, porque era costume da terra. Entende? Só que ele não contava que seria... Marli, eu vou ficar tonto se você ficar pra lá e pra cá assim. É porque eu tô tendo que virar o seu lado pra se botar normal. Só que o que acontece? Ele não passava pela cabeça dele, gente, que ele... a filha dele sairia. A única filha dele. O que aconteceu? Ele perdeu toda uma herança. Porque a filha, né? Porque a filha dele não pôde se casar. Ele não ofereceu. Deus não aceitaria. Deus não aceitou, mas foi sacrificado sim toda a geração dele. Entende? Então são essas coisas. Cadê a Marli, meu Deus? São essas coisas que a gente precisa entender. Deus, ele tem muitas coisas pra gente. Muitos tesouros para nós. Mas ao mesmo tempo, gente, a gente precisa compreender que Deus, ele precisa ser adorado, precisa ser exaltado, precisa ser realmente glorificado na nossa vida. O tempo todo, entende? Então, o Senhor precisa ser o tempo todo exaltado, glorificado. O tempo todo na nossa vida ele precisa ser glorificado. Glória a Deus. Essa é a questão. Nós precisamos saber, recebe de Deus isso pro meu, pro seu, pro nosso coração. O Senhor, ele tem nas mãos dele, diz a palavra de Deus, na mão direita ele tem riqueza, e na mão esquerda ele tem honra. Depois pesquisa aí, Provérbios. Na sua mão direita, riqueza, na mão esquerda, honra. Então, o Senhor, ele quer compartilhar isso com a gente. Mas muitas das vezes ele não pode compartilhar numa totalidade, porque senão aí entra o que a Renata disse. A pessoa vai se ensoberbecer. E quando ela se ensoberbecer, o que vai acontecer, gente? Ela vai pensar assim, eu não preciso mais de Deus. Amém? Eu não preciso mais de Deus. Aí pra não perder a gente, ele não compartilha. Ele não compartilha, ele vai dando aos poucos, sabe? Vai soltando aos poucos. Entende? Mas a verdade é que Deus, ele quer abençoar a nossa vida, quer abençoar e prosperar todo o nosso ser. Amém? Vamos fechar essa parte, tá bom? Sim. Tá.